Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num material, olha, denso e fascinante. Trechos de Filhos de Duna, do Frank Herbert. É isso aí. Um livro complexo, cheio de camadas. Exato. Então, para situar quem está chegando agora, estamos em Arrakis, anos depois que o Paul Muad'Dib, já cego, caminhou para o deserto. O Império está, assim, sob a regência da irmã dele, a Alia, uma regência poderosa, mas muito instável. A estabilidade é mais uma aparência, né? Com certeza. E é isso que a gente vai explorar hoje. Como o peso desse legado Atreides, a carga da presciência, as intrigas de poder e até a ideia de identidade colidem na vida dos filhos gêmeos do Paul, o Leto II e a Gânima. E, claro, na de todo mundo ao redor deles. Ok, vamos lá desvendar isso. Vamos sim. E o cenário é de tensão pura, né? A própria transformação ecológica de Arrakis já gera conflito. E para botar mais lenha na fogueira, Lady Jessica, a mãe do Paul e da Alia, volta para Arrakis depois de anos fora. A chegada dela mexe com tudo, né? Totalmente. Intensifica as disputas pelo poder, pela alma do Império, pode-se dizer. E bem no olho desse furacão estão os gêmeos e a Alia, com aquela condição extraordinária e perigosíssima. Eles são pré-nascidos. Essa ideia de ser pré-nascido é o centro de muita coisa aqui. Tipo, carregar milênios de memórias de ancestrais antes mesmo de nascer é algo que, desafia a nossa noção de indivíduo, né? Com certeza. E a Irmandade Bene Gesserit, que sempre teve pavor do incontrolável, chama isso de abominação. Exato, e o medo é real. Tem até uma citação do livro de Azar, que aparece nos textos algo como: pois quem sabe qual persona perdida e amaldiçoada, saída de nosso passado maligno, pode ocupar a carne viva. Arrepia só de pensar. E não é um medo sem fundamento, né? A abominação é o risco concreto de possessão, uma consciência ancestral que simplesmente esmaga a identidade da pessoa. E a gente vê isso acontecendo de forma trágica com a Alia. Pois é, ela que lutou tanto contra as vozes, acaba sucumbindo justamente à persona do avô materno dela, o barão Vladimir Harkonnen, o maior inimigo da casa Atreides. E o Herbert descreve isso de um jeito sutil, né? Não é algo espalhafatoso. verdade. São detalhes. A Jéssica percebe um tique nervoso nos dedos da Alia, um sorriso meio cruel, que era uma marca registrada do barão. É a herança sombria vindo à tona. Mas o que intriga é como o Leto e a Gânima, que têm a mesma condição, parecem resistir melhor que a Alia. Eles mostram um controle que surpreende. Qual será o segredo? Olha, os próprios gêmeos têm uma teoria sobre isso. Eles acham que a presença mental muito forte e, amorosa dos pais Paul e Chani funciona como uma espécie de guarda interna, sabe? Protegendo o núcleo da identidade deles. Como se o Paul e a Chani continuassem vigiando lá de dentro. Exatamente. A Gânima, por exemplo, ela desenvolve uma técnica de auto-hipnose bem profunda. Ela usa isso para criar uma memória falsa, super dolorosa, a da morte do Leto, para se proteger e proteger o plano secreto do irmão. É uma defesa ativa mesmo. Nossa, que complexo. Já a Alia parece que ela negou ou combateu as vozes de um jeito que a deixou mais vulnerável, sabe? Especialmente para o ancestral mais perigoso. O Herbert meio que sugere que aceitar e controlar conscientemente em vez de só negar, talvez seja a chave. E essa condição dos gêmeos, essa abominação, coloca a gente como o Stilgar numa encruzilhada moral terrível. Com certeza. Ele é o símbolo da lealdade Fremen ao Muad'Dib e aos filhos, mas ao mesmo tempo carrega o peso das tradições, dos medos antigos, que a doutrina Bene Gesserit só reforça. A gente vê a angústia dele nos textos, né? Aquela coisa, matar meras crianças. Mas aquelas não eram meras crianças. Ele chega a pensar no impensável, mas a lealdade pessoal dele, o amor pelas crianças fala mais alto. Pelo menos no começo. A luta interna dele espelha o conflito do Império inteiro. Exatamente. E essa instabilidade do Stilgar reflete a do Império sobre a Alia. Ela é a regente santa, líder política, mas por dentro está se desfazendo. Total.
O retorno da Jéssica, por exemplo, dispara a paranoia dela. Ela pensa, por que minha mãe volta justo agora? E ela busca desesperadamente ter a visão presciente como Paul tinha, mas não consegue. E isso a deixa mais dependente de quem? Ironicamente, da astúcia e dos conselhos da voz do Barão Harkonnen dentro dela. É uma aliança macabra. Você me ajuda, eu te ajudo. Ela fica cada vez mais isolada, desconfiada de todo mundo, até do Duncan Idle, que é o consorte dela. Ela tentou controlar tudo, né? Os textos mostram os planos para manipular o Duncan contra a Jéssica, o jeito como ela lida com o sacerdócio, que a idolatra, mas ela despreza por dentro, e a negação constante da própria possessão. É como o texto diz mesmo, ela negou quem era e se tornou aquilo que mais temia. De desafio. O pregador. Mas antes de chegar nele, tem o confronto da Alia com a Jéssica. Aquilo é um ponto de virada. A tensão na sala de audiências é palpável. Dá pra sentir lendo. E a Jéssica, com aquele treinamento Bene Gesserit todo de observar cada mínimo detalhe, ela percebe a verdade sobre a filha. A possessão pelo barão fica exposta ali. Talvez por um deslize na linguagem secreta de Batalha dos Atreides, o Chakobsa. Aquela linguagem para momentos de crise. Isso, ou pelos maneirismos que só uma mãe e uma Bene Gesserit treinada reconheceriam. É a confirmação da abominação. E é nesse clima tenso, de poder decadente, que o pregador começa a ganhar força, criticando abertamente o regime da Alia e a religião que se formou em torno do Muad'Dib. Enquanto a Alia tá nessa luta interna, os gêmeos seguem outro caminho, né? Igualmente perigoso, aliás. Eles têm aquela sabedoria precoce, falam em códigos, parece que carregam o peso do mundo. Exato. E é o Leto quem tem a visão que muda tudo, o caminho dourado. O caminho dourado. Ele descreve o sonho de um jeito muito vivo, né? Estou na areia, não há sol, então me dou conta de que eu sou o sol. Sou uma figura esquemática, há um cetro na minha mão esquerda, o cetro se mexe. Entendo então que a minha pele está revestida por alguma coisa, uma armadura. Essa armadura me dá a força de 10.000 homens. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Completamente. O caminho dourado é a visão central do Leto e é apavorante. Ele vê um futuro possível onde a humanidade sobrevive, sim, mas o custo é gigantesco. Que tipo de custo? Para garantir essa sobrevivência a longo prazo, o Leto percebe que precisa seguir um caminho que vai desumanizá-lo, transformá-lo em algo além de Atreides, além de Fremen. E uma parte crucial desse caminho é destruir o mito do próprio pai. Destruir o mito de Muad'Dib. Uau! A visão é clara quanto a isso. Muad'Dib, o herói, deve ser destruído completamente. É uma visão que exige não só o sacrifício pessoal dele, mas a demolição do pilar que sustenta o império. É uma ideia radical mesmo. Destruir o legado do pai para salvar a humanidade. E como eles colocam esse plano tão drástico em prática? Com uma encenação muito ousada. Eles forjam a morte do Leto num ataque super bem orquestrado, usando tigres Lhasa. Aquelas feras terríveis. Controladas remotamente, o Leto escapa por um tris, mas deixa evidências para trás que convencem todo mundo da morte dele. E a Gânima, como a gente falou, usa a auto-hipnose para acreditar mesmo que o irmão morreu. O luto dela é genuíno, o que protege o segredo. E com o Império achando que ele morreu. O Leto começa a jornada secreta dele para Jacuruto, um lugar tabu, um set antigo, chamado Fondak, lar dos ladrões de água, os Fremen renegados. Enquanto Leto está nessa busca no deserto, a política no Império não para, né? A Jéssica, de volta a Arrakis, não perde tempo. Não mesmo. A chegada dela causa aquele silêncio tenso na multidão. Ela já fica com o pé atrás com a Alia na hora e começa a tecer a própria rede de influência, bem no estilo Bene Gesserit. Totalmente. Ela avalia figuras como Javid, um sacerdote influente, e pensa com uma frieza impressionante. Assim que estabelecermos a quantidade certa de moedas, nós o compraremos. E ela escapa por pouco de um atentado na sala de audiências, um ataque que parece ter sido planejado pela própria Alia, ou pelo barão dentro dela. E não podemos esquecer os Corrinos, né?
mesmo destronados, ainda são uma ameaça. Com certeza. O Faradim, neto do antigo imperador Shaddam IV, surge aí como um peão nesse jogo e depois vira jogador também. A mãe dele, a Wência, é quem arma o plano dos tigres Lhasa contra os gêmeos, agindo por conta própria no início. E depois a Jéssica acaba indo treinar o Faradim, certo? Isso. Depois de ser forçada a fugir de Arrakis com a ajuda do Duncan Idaho, que finalmente percebe a possessão da Alia e se volta contra ela, a Jéssica vai para Salusa Secundus. E lá ela assume a tutela do Faradim. Uma Bene Gesserit treinando um Corrino. Que mistura perigosa. Exato. Ela o treina no controle Prana-Bindu, na observação, na paciência estratégica Bene Gesserit, e o Faradim surpreende. Ele absorve tudo, confronta a mãe sobre as tramas dela e toma as rédeas do próprio destino. Mostra uma profundidade inesperada. E o Duncan? O que acontece com ele? O Duncan, o Gola leal e sempre trágico. Ele acompanha a Jéssica na fuga e vira peça no jogo dela. Talvez para facilitar uma futura união entre o Faradim e a Ganima. Mas a história dele, como tantas vezes, termina em tragédia. Ele acaba morto pelo Stilgar, num confronto onde as lealdades entram em conflito e o código Fremen leva a um fim brutal. Que destino! E voltando para Arrakis, tem a figura do pregador ganhando destaque. Cego, com órbitas vazias como as do Paul depois da explosão, mas com uma voz poderosa contra a Alia e o sacerdócio. Sim, ele acusa. Santidade substituiu o amor na religião de vocês. E a especulação corre solta. Será que é o Paul Muad'Dib, que voltou do deserto? As pregações dele são tensas, né? Quase causam tumultos, desafiando a Alia no território dela. Totalmente. E a presença do pregador joga a luz na crise de identidade dos Fremen. Existe um choque cultural profundo ali. A velha guarda do deserto vê a transformação de Arrakis como uma perda da dureza Fremen, amolecidos pela água, como dizem. E a nova geração abraça o poder imperial, a mudança. E gente como Stilgar fica no meio desse fogo cruzado? Exatamente. Os renegados de Jacurutu, onde o Leto se refugia, são um sintoma dessa divisão social. E o pregador, que a gente descobre que é mesmo o Paul, encontra seu propósito final não em retomar o poder, mas em confrontar o próprio filho, o Leto, lá no deserto. Um confronto entre pai e filho, ambos com visões do futuro. Tenso. Muito. É uma batalha de presciência, na verdade. E o Paul, ou melhor, o pregador, ele reconhece que a visão do Leto, o caminho dourado, é mais forte, mais necessária, talvez, mesmo sendo terrível. Ele aceita que o tempo dele como herói acabou. E permite que a própria morte cumpra a profecia do Leto. Exato. A morte dele nas mãos dos sacerdotes da Alia serve para destruir o mito de Muad'Dib, que era algo que o Leto precisava que acontecesse para o futuro poder nascer. É a última lição do Paul. E a jornada do Leto em Jacurutu, depois da morte forjada, não é um caminho fácil, né? Longe disso. Ele é capturado pelos Fremen renegados do Namri, que na verdade está trabalhando para o Gurney Halleck, e o Gunny acha que está seguindo ordens da Jéssica para testar o Leto. Um teste bem pesado, pelo que parece. Pesadíssimo. O Gurney submete o Leto a uma overdose forçada de essência de especiaria pura. O Leto mergulha num turbilhão de visões, experimenta o terror da presciência total, o risco de ser engolido pelos futuros ou pelos ancestrais, é o fundo do poço para ele. E é nesse momento de crise total que ele toma a decisão que vai definir tudo. Precisamente. No meio daquela agonia da especiaria, ele busca ativamente as trutas da areia, aquelas larvas de verme, sabe? Que encapsulam a água. Assim, as responsáveis pela desertificação original de Arrakis. Essas mesmas. Ele se oferece para elas, deixa milhares delas se fixarem no corpo dele, formando uma segunda pele, uma simbiose. Ele diz aquilo de forma chocante. Minha pele não é minha. Nossa. Essa membrana viva dá a ele força e velocidade sobre-humanas, resistência incrível, a capacidade de tirar a umidade do ar. Ele não precisa mais de traje estilador.
Ele abraça o alienígena para se tornar algo novo. É uma escolha consciente de abandonar parte da humanidade para ganhar o poder de impor o caminho dourado. Uma transformação radical, quase monstruosa, mas que ele vê como necessária. E com esse poder todo, ele confronta o pai no deserto, como a gente falou, e assume o controle da visão, aceitando o fardo de milênios de uma tirania planejada. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? O desfecho que os textos mostram é a ascensão do Leto II. Não mais só um Atreides ou um Fremen, mas o imperador deus de Duna. E a Alia? A Alia, confrontada pela força do Leto e da Gánima, e finalmente encurralada pelo barão que a consumiu, encontra o fim dela. Os relatos sugerem suicídio, talvez uma queda da janela, uma libertação final desesperada. E o Faradan? O Faradan Corrino, agora leal ao Leto e treinado pela Jéssica, renuncia formalmente ao trono. Ele se torna o escriba real e recebe o nome Hark al-Ada, que significa a quebra do hábito. Simbólico, né? Muito. A Gánima é prometida a ele, garantindo a linhagem Atreides por meios mais normais. Mas o poder real, o futuro, pertence ao Leto. O reinado dele será longuíssimo, opressor, mas pacífico, a chamada Paz de Leto, durando milhares de anos. Milhares de anos. Ele vai controlar a especiaria com mão de ferro, forçando a humanidade a uma estagnação controlada, até que, eventualmente, a morte dele e o retorno dos vermes que ele mesmo suprimiu causem a dispersão, o Kralizec, forçando a humanidade a se espalhar pelas estrelas para nunca mais ser contida por um único poder ou planeta. Uau! É uma saga de peso monumental que a gente explorou nesses trechos. O passado como um fardo quase insuportável nas memórias pré-nascidas, o futuro como uma visão esmagadora na presciência. Exato. E a gente vê a tragédia da Alia, que sucumbiu à herança sombria dela, em contraste direto com a escolha consciente, ainda que apavorante, do Leto de se fundir ao não-humano para cumprir um propósito maior. E as lealdades todas testadas ao limite, né? O Stilgar dividido entre tradição e amor, o Duncan, o eterno servidor sendo manipulado, a Jéssica jogando aquele xadrez de longo prazo com peças humanas. Sem dúvida. O Herbert usa essa trama toda para explorar temas universais e bem perturbadores. O perigo do conhecimento absoluto, seja a memória total do passado ou a visão determinista do futuro, ambos podem paralisar ou corromper. A natureza do poder também, né? Como ele corrói. Com certeza. Como corrói até quem tem boas intenções, como a Alia, e como pode exigir atos tirânicos para um suposto bem maior, como no caso do Leto. E tem o conflito eterno entre identidade e legado, a luta para ser mais com o eco dos ancestrais. E a ideia da transformação necessária para sobreviver. Talvez a mais forte aqui. A ideia de que a sobrevivência às vezes exige uma mudança tão radical que beira a perda daquilo que se queria salvar. A própria humanidade. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, talvez. Os personagens em Filhos de Duna lutam contra um excesso de informação, seja das vozes do passado ou das visões do futuro, né? Sim, numa sobrecarga. E no nosso mundo hoje, a gente é inundado por um fluxo constante de dados, notícias, opiniões, estímulos. Como será que esse acesso todo, essa sobrecarga de informação, molda as nossas próprias decisões? Nossa percepção de identidade, de futuro? É uma boa pergunta. Que tipo de armadura, vamos dizer, mental, emocional, ética, a gente precisa desenvolver para navegar o nosso próprio caminho sem ser possuído pelos fantasmas da informação passada ou paralisado pela avalanche de possibilidades futuras? É uma questão que Duna, mais uma vez, provoca a gente a pensar.